Você já se sentiu derrotado pelo pecado? Você já se sentiu perdida por ter pecado e ter pecado de novo na mesma coisa, repetidas e repetidas vezes? E você parou para se perguntar: será se eu realmente sou crente? Será se realmente eu tenho o Espírito Santo? Visto que eu peco tantas e tantas vezes no mesmo pecado. Nesse vídeo de hoje, nós falaremos sobre como vencer as tentações. Esse vídeo pode te ajudar a resistir a esses problemas, a vencer os pecados e a estar mais próximo e próxima de Deus. Eu sou Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que o Senhor te abençoe. Imagine-se você em dois caminhos. Você está para ir ou para um ou para o outro. Para qual caminho geralmente nós vamos? Possivelmente para o que parece ser mais fácil, para o que parece ser mais prático, para o que pode trazer mais prazer para nós. Ao invés de escolher, muitas vezes, o caminho estreito, escolhemos o caminho largo, escolhemos o caminho das facilidades. Na vida espiritual é assim. Nós muitas vezes escolhemos o pecado, ao invés de escolher a vida com Deus. Mas nós podemos resistir a isso. Nós podemos vencer as tentações. Primeiramente, para podermos resistir às tentações, vencer as tentações, devemos entender a tentação. A tentação é um desejo de fazer algo, especialmente algo errado ou não sábio, pecado. A Bíblia nos ensina que a tentação não vem de Deus, mas de nossos próprios desejos. Tiago 1, 13 e 14 dizem o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aqui nós percebemos então nesse texto que nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. Então, o primeiro passo para nós vencermos as tentações é compreender da onde a tentação vem, o que a tentação faz em nossas vidas. Precisamos compreender e nos afastar de coisas que nos levam ao pecado, seja através do ver, do ouvir, do sentir, do participar. Precisamos entender que podemos ser tentados externamente, mas, conforme nós acabamos de ler em Tiago, capítulo 1, 13 e 14, a tentação vem de dentro. É a nossa cobiça. O elemento externo atiça a nossa cobiça e nós podemos cair em tentação. Então, precisamos compreender o que é a tentação. Além disso, precisamos de estratégias para vencer a tentação. Primeiramente, usando a palavra de Deus. Se nós quisermos mesmo vencer as tentações, precisamos nos dedicar à Bíblia. Precisamos nos voltar à palavra de Deus. Jesus nos mostrou o poder da palavra de Deus ao resistir às tentações no deserto. Mateus 4, do 1 ao 11, vai nos mostrar isso. Jesus, ao resistir às tentações, ao resistir ao diabo, ele usou a palavra de Deus. Enquanto o diabo deturpava a palavra de Deus, Jesus falava a palavra de Deus como ela é. Jesus se defendia baseado na verdade. E nós também precisamos usar a Bíblia como nossa arma, nossa espada na batalha espiritual, como diz em Efésios capítulo 6. No Salmo 119, versículo 11, ainda nos é dito: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quer resistir às tentações? Quer fugir da aparência do mal e do pecado? Use a palavra de Deus. Busque memorizar versículos que te ajudem na hora da tentação. Talvez alguns textos sejam melhores para a sua situação específica. Então procure textos que falam sobre a vitória que nós podemos ter em relação ao pecado. E Deus vai te ajudar com o Espírito Santo, que a palavra é a espada do Espírito. Também nós devemos orar. Não podemos esquecer de orar. Com a palavra nós ouvimos a voz de Deus. Com a oração nós respondemos a Deus.
A oração é uma arma contra a tentação. Jesus nos ensinou a orar para não cairmos em tentação. Em Mateus 26:41 ele diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não negligencie o poder da oração. Precisamos orar. Precisamos estar em contato com Deus, com a voz de Deus, e também responder a Ele com as nossas palavras, com as nossas lutas, com os nossos clamores. Então, ore ao Senhor, não deixe de fazer isso. Outra estratégia que podemos ter é fugir da tentação. Às vezes, a melhor maneira de vencer a tentação é simplesmente fugir dela. Veja o que Paulo diz em 2 Timóteo 2:22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Nós podemos fugir das tentações. Quando nós não estivermos vendo outra solução, podemos fugir. Fazer como José, que fugiu da esposa de Potifar. Precisamos entender o poder da fuga. É melhor ser covarde diante dos homens do que ser covarde diante de Deus, trair a Deus. Outra estratégia que podemos ter é resistir, é perseverar, resistir ao diabo. Como é dito em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fortaleça sua vontade e permaneça firme na fé. Você pode resistir, você pode perseverar. Creia em Deus, se aproxime do Senhor, resista. Por fim, outra estratégia que podemos ter para vencer as tentações é buscar apoio. Precisamos de pessoas que andem junto conosco. Precisamos confessar os pecados uns aos outros. Precisamos de pessoas, irmãos em Cristo, próximos de nós, que nós possamos prestar contas, que nós possamos nos preocupar com a vida deles e eles com a nossa vida. Nós precisamos de pessoas para que possamos prosseguir na fé. Quando um cair, o outro levanta, como o ferro afia o ferro. Em Gálatas 6:2 nos é dito: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Compartilhe suas lutas com amigos de confiança, com líderes espirituais. O apoio da comunidade pode ser crucial para você vencer a tentação. Muitas vezes pecamos escondidos. Mesmo que saibamos que Deus está vendo, mesmo que entendamos que Deus é onisciente, mesmo assim achamos que escaparemos porque as pessoas não estão vendo. Quando temos alguém, um amigo de confiança, uma amiga de confiança, que podemos contar e compartilhar nossas lutas, nós daremos clareza à nossa tentação, ao nosso pecado, e podemos resistir a elas. Quais dessas estratégias podem te ajudar mais? Quais dessas estratégias contra a tentação você pode vencer cada vez mais o pecado? Use cada uma delas, pois todas elas são essenciais para que nós possamos vencer as tentações. Vencer as tentações é um processo contínuo. A tentação pode vir hoje, pode vir amanhã ou depois. A tentação pode desaparecer, mas também pode continuar. Por isso que a batalha é diária. Precisamos dar um passo de cada vez. Vencer as tentações é um processo contínuo, mas com a ajuda de Deus e das estratégias bíblicas, podemos ser vitoriosos. Continue firme na fé e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Que o Senhor te abençoe.